Olá, eu sou Andréa Rocha, advogada, especialista em direito imobiliário e sucessões, e hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante para você manter a harmonia familiar por muito tempo, mesmo depois que você não estiver mais presente. A gente precisa falar sobre o planejamento sucessório. O planejamento sucessório é o planejamento que envolve o que será feito dos seus bens, do seu patrimônio quando você não estiver mais aqui. Com isso, a gente tem inúmeras possibilidades, né? O planejamento sucessório ele pode ser feito de várias formas. Pode ser feito por meio de um testamento, de uma holding familiar, de uma doação em vida, em especial de imóveis, mas várias outras coisas. A gente tem que lembrar que o planejamento sucessório ele envolve empresas, investimentos, imóveis, veículos, obras de arte. E às vezes, gente, não é nem sobre patrimônio, às vezes é sobre afetividade, é sobre manter a união da família, é sobre manter os irmãos unidos. Eu tenho certeza que todo pai, eu tô dizendo pai, mas pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um amigo. Sim, pode ser um amigo. Você pode sim receber algum patrimônio de um amigo. Eu posso doar um patrimônio para um amigo, eu posso doar um patrimônio para um sobrinho, eu posso doar um patrimônio. E doar, gente, é no sentido mais abrangente da palavra, tá? Doar é no sentido de transferir da minha propriedade para a propriedade do outro, né? Essa transferência ela pode ser por meio de doação, por meio de inventário, por meio de testamento, por meio de inúmeras outras situações. Mas sim, quando você pensa o que vai acontecer depois, o que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui, o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com o meu patrimônio, o que vai acontecer com o meu legado, o que vai acontecer? Você pode pensar sobre isso, aliás, você deveria pensar sobre isso, você deve pensar sobre isso. Por quê? Porque quando você pensa sobre isso, você está cuidando do que você vai deixar, você vai estar cuidando da harmonia familiar, porque a gente sabe que muitas vezes quando o ente querido não está mais aqui, a família se dispersa, os irmãos já estão cada um cuidando da sua vida, dos seus filhos, dos seus cônjuges, não mora mais perto, e aí quando já tem tudo isso no pacote, você ainda deixa patrimônio para eles brigarem, a tendência é dar errado mesmo. E, gente, isso não é da boca para fora. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que passou por um inventário, passou por uma sucessão patrimonial e deu alguma coisa errada. Gente, isso às vezes acontece também no divórcio, aliás. Às vezes não, quase sempre, né? Também acontece no divórcio. Então, assim, vamos pensar sobre isso, vamos falar sobre isso. Vamos pensar quais são as formas que eu tenho de fazer esse planejamento para que tudo saia primeiro conforme a minha vontade. Fato. Eu trabalhei, eu criei esse patrimônio. Você pode não dizer, mas todo mundo tem no seu íntimo um desejo de como você gostaria que o mundo fosse quando você não estivesse mais olhando, né? E a gente tem como trabalhar para que isso aconteça. Existem várias formas de que isso aconteça. E a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que pensar sobre isso, você tem que expor a sua vontade. Ah, mas meus filhos não querem nem ouvir falar sobre isso. Não tem problema. Você pode conversar com o seu advogado. Vá conversar com um advogado que seja especialista em direito das sucessões. Ele tem como te orientar a: doutor, eu quero que seja feito assim. Para que isso aconteça, o que eu preciso fazer hoje, agora? Vamos falar sobre isso. Porque, mas eu não acredito quando eu morrer, acabou. Quando eu não estiver mais aqui, eu não quero mais nem saber. Tudo bem, é a sua crença e ninguém pode ir contra a sua crença. Mas vamos deixar paz, né? Vamos deixar harmonia. A gente não deve esperar por briga, por discórdia, a gente tem que esperar por paz. A vida já é tão corrida, né? A vida já é tão
assim, dinâmica, a gente já quase não tem tempo para nada. Vamos deixar paz, vamos deixar patrimônio e paz para os nossos herdeiros, para os nossos entes queridos. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa saber que sim, existe a possibilidade da gente fazer um planejamento sucessório de maneira que os nossos entes queridos herdem patrimônio e paz, patrimônio e harmonia, patrimônio e amor. Pensar em planejamento sucessório é planejar amor para sua família, é planejar comunhão para sua família. Gente, é muito difícil. Quem lida, né? Quem advogado, especialista como eu sou em sucessões, a gente lida com a perda. Não é só jurídico. Não é não. A gente atende o cliente, a gente acolhe aquele cliente, muitas vezes esse cliente transmite o que ele está sentindo e muitas vezes é dor, né? Então já basta essa dor, essa carga emocional que o cliente traga. Vamos diminuir a burocracia, vamos diminuir todo esse aparato que é necessário, né? Quando a gente fala em sucessão, quando a gente fala em óbito, quando a gente fala em inventário, quando a gente fala em partilha de bens, né? Então, a gente pode deixar isso tudo organizado. A gente pode deixar isso tudo de maneira que os nossos entes queridos recebam o patrimônio, a organização e que tudo seja feito de forma pacífica, de forma tranquila, com a menor dor possível. E isso só é possível fazer quando a gente faz um planejamento sucessório. Vamos falar sobre isso. Se você ficou com dúvidas, se você fala, doutora, eu nem sei se eu posso fazer isso, eu posso? Deixa aqui nos comentários, clica no link da bio, consulte um advogado que seja especialista em direito imobiliário, direito das sucessões, em planejamento sucessório e deixe o futuro organizado. Você está deixando o patrimônio, deixe também a organização, deixe que eles saibam qual é a sua vontade. Qual é a sua vontade? Deixa que a sua família saiba isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, clica no link da bio. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e nos sigam para mais conteúdos como esse.